Saudações e seja bem-vindo na aula de hoje. Nesta aula eu vou te mostrar como criar gráficos dinâmicos, gráficos que dançam aqui no Excel. Eu vou te mostrar nessa aula como criar gráficos dinâmicos, gráficos chamativos aqui no Excel em pouco tempo. Ao dominar o passo a passo que eu vou lhe mostrar nesse vídeo, você vai passar a se destacar, a se diferenciar no seu local de trabalho. Pois bem, o que você vai aprender hoje é o seguinte. Tem vezes no local de trabalho em que você poder criar um relatório, você precisa de cruzar relatórios de diversas fontes. Vamos lá supor que o colega A e o colega B lhe mandam um relatório e você precisa de juntar essas informações para poder fazer um relatório. Então, nesta aula eu vou te mostrar como que nós cruzamos dados aqui no Excel, como que nós cruzamos bases de dados aqui no Excel para poder fazer um relatório. Você vai aprender a criar aqui, vai aprender aqui a cruzar duas bases e a criar um relatório como esse. Um relatório dinâmico, um relatório que dança aqui no Excel. Isso você vai aprender na aula de hoje. Pois bem, eu tenho aqui, como havia dito antes, essas três bases de dados: data, código e aqui venda. E aqui tem uma outra base com o código e aqui a cidade. E aqui eu quero fazer um relatório, ou o seu chefe lhe pediu para fazer um relatório, que nesse relatório que você apresenta o número de vendas efetuadas em cada cidade e você quer ver essas informações ou esse relatório por ano. Assim, por exemplo, o seu chefe pediu para você fazer um relatório em que você vai mostrar aqui a quantidade de vendas realizadas em cada cidade, por exemplo, Maputo, aqui é Tete, aqui é Quelimane e assim por diante. Então, você quer ver aqui o número de vendas em cada cidade, ok? E você quer ver essa informação aqui por ano. Então, você quer filtrar essa informação por ano. Então, aqui nós temos a informação da cidade. Aqui nós temos a informação referente às vendas. E aqui nós temos a informação do ano. Então, nós queremos criar um relatório dinâmico como este aqui. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é juntar todas as informações do relatório na nossa tabela. Vamos lá confirmar isso. Nessa tabela, eu tenho a coluna das vendas? Sim, eu tenho a coluna das vendas. Aqui tenho a informação do ano? Não tenho. Aqui tenho a informação da cidade? Também não tenho. Então, aqui eu preciso acrescentar duas informações ou duas colunas do ano e aqui cidade. Tudo bem. Então, como é que eu preencho aqui a cidade? Aliás, o ano. Aqui tem duas formas de resolver este exercício. A primeira forma é a forma amadora, que é chegar aqui, fazer o preenchimento um a um, assim, 2021, depois 2024 e assim por diante. Agora, quando trabalhar dessa maneira, é que você perde muito tempo, você perde muitas horas fazendo esse trabalho de forma manual. Porque veja só, eu tenho aqui uma base de dados com cerca de 2.000 linhas. Quanto tempo eu levaria fazendo esse preenchimento um a um? Eu quero te mostrar agora que é possível resolver esse problema, é possível resolver essa tarefa chata em pouco tempo, em poucos minutos. Eu vou te mostrar como resolver esse problema que você leva para casa em pouco tempo. Tudo bem. Para resolver aqui esse exercício, vamos usar aqui a função ia ou a função ano em português. A função ia é uma função que devolve ou retorna o número que retorna o ano de uma data específica. Em termos de sintaxe é bem simples. Temos aqui o ser ia, serial ia, assim, igual ia, serial number. O serial number é a data que você quer extrair o ano. Então, como é que isso funciona? Aqui eu vou chegar a colocar assim, igual ia, vou apontar nesta data, fecho parênteses, vou clicar aqui em Enter. Agora, você pode dizer, mas Mauro, aqui nós temos 2.000 linhas, não importa. Eu vou chegar aqui, clicar
clicar 2 vezes e automaticamente eu tenho toda a minha coluna preenchida. Um trabalho que ia me consumir horas fazendo de forma manual, eu ia me odiar fazendo o preenchimento aqui um a um, eu acabo de fazer em apenas minutos. É assim como um mestre em Excel ele trabalha. Ele transforma horas de trabalho para apenas minutos. Seguindo aqui, queremos preencher agora a informação da cidade. E como é que isso funciona? Cada cidade tem o seu código. Por exemplo, aqui eu tenho o código 0002. Vamos lá ver aqui. 0002 é Beira. Então, eu aqui ia copiar manualmente e trazer para aqui. Depois, aqui, 0001. Eu ia chegar aqui, ver, a cidade aqui é Maputo, copiar, chegar, colar aqui. De novo, eu vou perder quanto tempo fazendo esse trabalho de forma manual. Então, eu quero mostrar agora uma função que resolve essa atividade, que resolve esse exercício por mim. E essa função é a função VLOOKUP. O que a função VLOOKUP vai fazer aqui? Ele vai pegar esse código, irá para outra coluna, irá procurar a cidade correspondente, vai copiar esse valor e ainda vai trazer para mim. Agora, a melhor parte é que ele vai fazer esse trabalho para todas as linhas. Eu só preciso de ensinar ao Excel o que ele tem que fazer e ele em seguida fará todo o trabalho duro no meu lugar. Tudo bem, então como é que a função VLOOKUP ela funciona? A função VLOOKUP, por definição, o VLOOKUP ou PROC-V em português, serve para procurar um valor na primeira coluna de uma tabela e retornar uma informação correspondente em uma outra coluna na mesma linha. Você vai dizer, Mauro, eu não percebi nada. Tudo bem. Então, vamos lá aqui, em termos de esboço. Então, aqui eu tenho uma base de dados com 5 colunas, por exemplo, nome, número de celular, cargo, nível acadêmico e aqui departamento. Tá certo. Então, aqui eu quero saber aqui qual é o cargo, terceira coluna é o cargo. Então, qual é o cargo aqui do colaborador verde? Então, como é que a função VLOOKUP funciona? Ele pergunta, verde é igual a azul? Não. Ele desce na vertical. Aqui, verde é igual a verde, sim. Então, ele para, ele vai me retornar a informação na terceira coluna. Então, vai fazer assim, 2, 3. Então, esse valor que será aqui retornado. Então, é assim como funciona a função VLOOKUP. E em termos de sintaxe, tem aqui 4 argumentos. Tem aqui o lookup value, o table array, o column index number e aqui o range lookup. Descrição: lookup value é o valor procurado. Table array é a tabela onde o Excel vai procurar o termo buscado. Column index number é o número da coluna da qual se deseja trazer a informação e o range lookup, essa parte não vou argumentar, mas quase sempre preenchemos com o número 0. Vamos lá, como é que isso funciona? Esta informação aqui do verde é o valor procurado. Essa tabela grande aqui vai ser a matriz tabela ou a table array. Agora, esse 3 aqui é o número da coluna a retornar. Então, como é que a gente faz isso aqui na prática? Eu vou chegar aqui e colocar assim, igual, e em seguida, vou colocar assim, igual VLOOKUP. Seguindo aqui, lookup value, que é o valor procurado, vou apontar aqui. E aqui, um detalhe muito importante, se você for reparar aqui, tem lookup value e tem uma vírgula. Para a minha versão do Excel é vírgula, para você pode ser ponto e vírgula. Vou colocar aqui vírgula. Agora me pede o table array, que vai ser essa tabela aqui com a informação complementar. Eu vou aqui selecionar desde a coluna A até a coluna B. Depois, vírgula. Aqui me pede o número da coluna a retornar. Como é que funciona a fórmula VLOOKUP? A primeira coluna ele considera como a coluna 1 e a outra a coluna 2. Eu quero saber aqui qual é a cidade referente a cada código. Então, vou aqui preencher com o número 2. Vou colocar aqui 2, assim, 2,0 parênteses e vou clicar aqui em Enter. Veja só, para esse código tenho aqui a cidade da Beira.
Agora, para as demais células, você tem que chegar aqui, clicar 2 vezes e todo o meu trabalho está feito. O grande benefício de você dominar fórmulas é que você possa trabalhar com mais confiança, com mais segurança, porque você sabe, você tem certeza que a sua planilha ela está correta. Veja só aqui, por exemplo, o código 8 é Xai. Quando muda o código aqui para 2, por exemplo, que é beira, ele aqui já coloca beira. Veja só, então eu não preciso de perder tempo confirmando aqui célula a célula, porque eu sei, eu tenho certeza que toda essa informação ela está correta. Agora, você deve dar impressão de coisas duas fórmulas aqui, a função IA e a função VLOOKUP. Agora, se você acha que essa aula está boa, acredite, ela vai ficar melhor, porque é agora que eu quero te mostrar como é que nós criamos um relatório como este aqui no Excel. Tudo bem? Vamos lá. Lá no nosso curso completo, no nosso curso Excel Master, nós ensinamos várias técnicas para você poder resumir dados ou resumir informações. Agora, eu queria mostrar um outro recurso, ou um dos recursos, que é o recurso tabela dinâmica. Como é que esse recurso aqui, tabela dinâmica, funciona? Tabela dinâmica, ou em inglês Pivot Table, é um dos recursos mais poderosos do Microsoft Excel para resumir, analisar e ainda organizar grandes volumes de dados em poucos cliques. Então, eu quero lhe mostrar como é que você resume uma tabela grande como esta, com mais de 2.000 linhas em pouco tempo. Qual é o objetivo aqui? É saber quantas vendas foram realizadas em cada cidade. Tudo bem. Então, eu vou clicar aqui em qualquer célula, vou para a guia Insert e daí que eu vou clicar em Pivot Table. Então, o que eu fiz primeiro? Cliquei em qualquer célula com dado, depois Insert e aqui Pivot Table. Vou clicar aqui. Então, o Excel acaba de selecionar para mim todas as células, desde a célula A1 até 2186. Vou clicar aqui em OK. Agora, eu tenho aqui o painel do recurso Pivot Table. Então, como é que eu faço aqui o preenchimento? Vamos lá ver aqui no meu slide. Então, quando a gente está nessa etapa, como é que fazemos o preenchimento? Qual é o objetivo aqui primeiro? Vamos lá começar do objetivo. Qual é o objetivo aqui primeiro? É saber aqui quantas vendas foram feitas em cada cidade. Tudo bem. Então, quando nós criamos o recurso, ou quando nós usamos o recurso tabela dinâmica, o cabeçalho aqui da nossa base de dados, aqui ele virá campo que nós podemos arrastar segundo a nossa necessidade. Tudo bem. Agora, aqui eu tenho diversas áreas que eu preciso preencher. E para tal, eu só preciso arrastar o campo que eu preciso. Eu quero saber quantas vendas foram realizadas em cada cidade. Então, eu vou pegar aqui na cidade, eu vou arrastar para as linhas. Ao fazer isso, eu vou ter cada cidade numa eu vou ter cada cidade numa linha, assim, Maputo numa linha, depois Matola noutra linha, depois Xai-Xai noutra linha e assim por diante. Agora, veja só essa coluna aqui das vendas. Essa coluna aqui é uma coluna numérica, ok? Tem números aqui dentro. Então, quando eu pego na coluna das vendas e trago para aqui, para os valores, o que você vai fazer? Ele vai somar aqui cada valor em função de cada cidade. Então, como é que isso acontece na prática aqui no Excel? Eu vou pegar aqui na cidade, eu vou arrastar para aqui para as linhas. Veja só, eu tenho aqui todo o resumo. Vou pegar aqui nas vendas, eu vou arrastar para os valores e tenho aqui o meu relatório pronto. Enquanto seus colegas estão aí no Excel a sofrer com calculadora, fazendo aqui o preenchimento um a um, você já arrastou, você já clicou e aqui está o seu relatório pronto. Então, quando você domina o Excel, você para de sofrer usando essa ferramenta. Você para de ser escravo do Excel e o Excel vira seu escravo, o Excel vira o seu empregado. Então, veja só, eu já resumi aqui o meu relatório. Agora, o que eu tenho que fazer é apenas criar um gráfico.
Aqui no Excel, na verdade, criar gráfico é a etapa mais simples. A etapa mais desafiadora, a etapa mais puxada é você resumir os dados. Mas depois que tem os gráficos resumidos, aí já é só festa. Porque eu posso clicar aqui em qualquer célula, vou para a guia Insert, daqui vou para gráfico de coluna, vou clicar aqui no gráfico de coluna. Então, veja só, aqui está, eu posso aqui, de forma rápida, ir limpando, clico aqui limpo, clico aqui limpo, clico aqui limpo e assim por diante. E o botão direito e Add Data Label. Então, aqui está. Agora, como é que eu faço para filtrar essa informação? Porque lá no nosso esboço, se você lembra, eu quero aqui ver o número de vendas realizadas em cada cidade e eu quero aqui filtrar por ano. Então, como é que eu faço para trazer aqui o filtro? Simples. Primeira observação importante. A minha última guia aqui é Help. Quando eu clico aqui, aqui surge Pivot Table Analyze. Vou clicar aqui, em seguida vou até Insert Slicer e eu quero filtrar essa informação por ano. Então, clico aqui em OK e veja só, aqui está. Agora, como é que nós fazemos esse gráfico dançar aqui? Clique em 2019, o gráfico dança. 2020, o gráfico dança. 2021, o gráfico dança. 2022 e o gráfico dança. Eu te pergunto, tem como você entregar um trabalho como este, um relatório como este, e você não se destacar no seu local de trabalho? Não tem como, porque poucos profissionais sabem entregar esse tipo de relatório. Então, o que você tem que fazer agora é praticar bastante esses conceitos. Eu vou mandar o ficheiro da aula para você poder praticar juntamente comigo, ok? Então, nós paramos por aqui e até a nossa próxima aula.